Você quer aprender a desenhar qualquer personagem de anime, mesmo que você não tenha materiais caros e nenhum tipo de dom para desenhar? Então, clica no primeiro link da descrição. Você não leu errado. Nesse vídeo eu vou te mostrar como desenhar qualquer coisa em 3 passos bem simples. Fala galera, tranquilo? Aqui é o João e nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar de uma forma bem simples como você desenha qualquer coisa. Vai funcionar para animais, animes, objetos, qualquer coisa vai funcionar. Mas é claro, se é novo no canal, já se inscreve aqui, que toda semana tem vídeo novo. E também se curtir a ideia do vídeo, já deixa um like. Inclusive, como muita gente me pediu pra fazer vídeo sobre animais, de como desenhar outros tipos de coisas, e me pediram lá no Instagram, se você não sabe qual que é meu Instagram, o que tá aparecendo aí na tela, hoje eu vou estar mostrando também alguns animais e como você consegue desenhar eles, e também como você consegue desenhar esses personagens, tá? Tipo Goku, Naruto, Luffy, qualquer um vai funcionar. Fechou? Então vamos começar aqui. A primeira coisa que você precisa entender é que para você desenhar aquela coisa que você quer desenhar, por exemplo, um copo, um cachorro, um lobo, o Goku, Naruto, qualquer um que você quiser desenhar, qualquer coisa, você precisa saber como ela é e como ela funciona. Assim você consegue desenhar ela e também até serve essas dicas para você criar. Mas estou pensando em fazer um vídeo de como criar qualquer coisa do zero também. Se você quiser saber ou quer que eu faça esse vídeo, me fala nos comentários, comenta aí, faz um vídeo sobre criação que eu posso fazer também das coisas que eu venho aprendendo ultimamente. Mas vamos voltar aqui. O que a gente precisa fazer para conseguir desenhar qualquer coisa? O primeiro passo é estudar o que a gente vai desenhar. Vamos supor que a gente vai desenhar um lobo. Olha só, estou mostrando alguns desenhos de lobo e como que eu faço para mim estudar o lobo? Primeiro a gente precisa estudar ele em várias posições, Então pega bastante foto. Então vai lá no Pinterest, que é esse aplicativo que eu tô mostrando, lá tem várias imagens. Dá até pra você pegar papel de parede se você baixar no celular, tá? E ele é totalmente de graça, eu vou deixar na descrição também pra você conferir. Você pode ir no Pinterest ou no Google mesmo e procurar fotos daquilo em várias posições. Isso eu acho que é o mais importante de quando você vai estudar qualquer coisa. Por exemplo, o lobo, que é o exemplo que eu vou estar usando agora, Então eu vou pegar várias posições do mesmo animal, sabe? Vários ângulos dele. Por que isso é importante? Porque a gente tem que se focar nos detalhes agora, só pra vocês entenderem como eu gosto de estudar, pelo menos a forma que deu mais resultado pra mim. Inclusive, para quem pergunta para mim como eu estudo desenho, é assim que eu estudo. Eu pego, vou lá, escolhi as melhores fotos dele em vários ângulos diferentes e começo a pegar numa folha separada e anotar o que define aquele personagem ou aquela coisa que eu vou desenhar. Isso eu digo quando eu vou desenhar algum personagem, tá? Algum tipo de ser vivo. Se eu vou desenhar um objeto, muda um pouco e depois eu explico isso. Mas é basicamente isso, você vai estudar e tirar todas as coisas que você pode tirar daquilo. Então eu pego uma folha separada e vou fazendo os detalhes daquilo. Depois que a gente vai lá, fez isso, a gente precisa continuar o segundo passo do estudo, que é você tirar as medidas. Isso é muito importante. Por exemplo, se for desenhar o corpo de qualquer personagem de anime, eu preciso saber qual é o corpo, quais são as medidas, Eu preciso saber primeiro as medidas de um corpo humano, de qualquer pessoa, senão eu não vou conseguir desenhar ele da forma que eu quero. Então você pode ir simplesmente na playlist do canal, que é essa que está aí aparecendo no card. Lá eu mostro como você pode desenhar um corpo humano completo. Um corpo humano masculino e também tem o feminino nesse outro vídeo que está aparecendo agora. Depois que você estudou o seu personagem ou a coisa que você vai desenhar, você precisa começar o desenho. E como a gente começa o desenho? A gente começa com forma simples. Muita gente acaba errando isso e muita gente também não sabe como funciona o esboço. E já aproveita e me fala nos comentários aí, você já usou o esboço nos seus desenhos? E também qual foi a coisa mais difícil? Essa eu quero saber, velho. Qual foi o personagem ou a coisa mais difícil que você tentou desenhar e não conseguiu? Me fala nos comentários aí. Eu tinha muita dificuldade em usar o esboço e a melhor forma de usar ele é basicamente fazer o que eu tô te mostrando agora. Separa aquela folha sua com todos os detalhes do que você vai desenhar e agora você vai usar só as medidas e não os detalhes. É muito importante que você faça com formas geométricas, porque isso fica mais fácil de você conseguir visualizar o seu desenho. Você tem que ver ele na forma geral e depois colocar detalhe. Muita gente acaba colocando detalhe antes de medir. Aí acaba tendo esses problemas que eu tô te mostrando agora, principalmente quando vai desenhar anime. Olha só, você percebe que o rosto do personagem ficou estranho, os olhos ficaram muito maiores, a cabeça ficou um pouco achatada. Todas essas coisas, se está acontecendo qualquer uma dessas coisas com você, é porque provavelmente você focou muito mais em desenhar e não em estudar o personagem antes de desenhar. Você não focou nas medidas. Então vamos no corpo. Como ficaria um corpo? Marca as alturas das coisas. Por exemplo, ali a cabeça, aqui é o ombro, no meio ali, mais ou menos um pouco para cima, vai ser o quadril dele, embaixo as pernas, os cotovelos e também os joelhos. Agora que a gente marcou isso, a gente vai começar a dar um pouco mais de
noção, né, do nosso personagem. Vamos colocar um pouco mais 3D nele, assim por dizer. Agora que a gente marcou, vamos deixar ele um pouco mais 3D para ele não ficar muito sem sentido. Então a gente coloca aí esses cilindros, quadrados e retângulos, coisas desse jeito assim, porque fica mais fácil. Se fosse o lobo, por exemplo, olha como a gente poderia fazer. A gente sabe que ele tem 4 patas, né? Então a gente faz um retângulo, que é o corpo, e as patas vão ser esses cilindros aí, ou essas linhas, se você quiser fazer uma coisa mais simples, só marcando as divisórias das articulações. Essa acho que é a forma mais fácil que você tem. Se for uma coisa que é inanimada, tipo um objeto, sei lá, você vai desenhar um copo, cara, pode ficar cegado que funciona também. Olha como fica um copo. Você vai fazer o quê? Um cilindro. O copo ele é basicamente um cilindro, entendeu? Só muda que ele é oco dentro, né? Então você faz um cilindro ali, faz uma parte um pouco maior e pronto, você tem um copo. Se você quiser desenhar, por exemplo, uma lâmpada, olha como você faz uma lâmpada. Você faz um cilindro, a mesma ideia do copo, só que o que acontece? Você deixa ele um pouco mais fino, ele vai afinando embaixo, e em cima você coloca um círculo, uma esfera. A ideia é sempre essa para você desenhar qualquer coisa. Então, primeiro estude o que você vai fazer, depois você vai deixá-la numa forma mais simples, que é o segundo passo que eu te mostrei. E agora, por último, é a coisa mais importante que eu vejo muita gente errar também, que é a parte do detalhamento do seu desenho. Você começa a realmente esculpir ele ali e mostrar o que tem e o que não tem. Vou dar exemplo de tudo para você entender e ficar tudo mais fácil. E agora vem quase a parte final, que é o detalhamento do nosso desenho. Eu percebo que muita gente tem dificuldade, principalmente nessa parte, e começa a acontecer alguns erros bem comuns aí, então vou dar várias dicas agora para você melhorar também isso. Lembrando, é muito importante que você estude antes de começar a desenhar o que você vai desenhar, depois você marque as alturas e as medidas, para por último você colocar o detalhe. Se você colocar o detalhe antes, você vai acabar com todo o processo e você não vai conseguir usar essa técnica, tá? E agora na parte do detalhe, uma coisa que eu vejo muita gente errar é simplesmente marcar ou anotar naquela folha de estudo as coisas erradas. Qual a melhor forma de você anotar as coisas? Pelo menos a forma que eu vi que deu mais resultado pra mim. Vamos supor que a gente vai desenhar anime, e olha só como fica o Goku. Olha como são os traços do Goku. Você percebe que o olho dele tem esse formato mais triangular. A gente consegue perceber também o tipo do cabelo dele. E também a boca dele, que é um pouco próxima do nariz. Essas coisas vão definir o Goku. O que muita gente acaba errando é que acaba fazendo exatamente isso que eu tô te mostrando. Não sabe como encaixar os detalhes nas medidas. Olha só, se você usa esse esboço padrão aí, já começou um pouco errado. Eu ensinei até sobre isso num vídeo que tá aparecendo aí no card, de como usar o esboço da forma certa. Muita gente acaba cometendo esse erro e acha que a gente precisa pegar todos esses detalhes e encaixar naquele esboço. E olha como fica bizarro se eu pegar aquele esboço padrão que todo mundo ensina por aí e tento encaixar os detalhes e os traços do Goku que a gente anotou na folha. Não fica estranho? Então, porque a gente tem que pegar simplesmente e criar um esboço usando aquela mesma ideia do esboço padrão, entendeu? Então não é pegar e encaixar, não é um carimbo que você vai colocar em todos os personagens, e sim uma adaptação. Então você adapta o esboço primeiro e depois começa a colocar os detalhes. Tá certo? Beleza, agora que você entendeu um pouco mais sobre essa parte de detalhes, se a gente fosse fazer o lobo, por exemplo, olha como ficaria. A gente precisa estudar os ângulos dele se a gente quiser desenhar em ângulos diferentes. Isso é uma coisa um pouco mais aprofundada, que é o desenho tridimensional. Eu não vou explicar muita coisa aqui, eu tô pensando em fazer um vídeo só sobre isso. Inclusive, se vocês curtirem a ideia, me fala já nos comentários aqui, faz um vídeo de esboço tridimensional que eu vou fazer, tá? Porque é o seguinte, muita gente também tá acostumada a desenhar um personagem só em uma posição. E aí, se você quer desenhar um objeto que tá em um ângulo diferente, ou um personagem, um animal, qualquer coisa que tá numa posição diferente, até o detalhe vai mudar. Porque cada pessoa tem um tipo de corpo, um formato de corpo, um formato de rosto. Então, o que você precisa fazer para conseguir ter um detalhe melhor do seu desenho? É perceber as diferenças. Por exemplo, qual a diferença de um lobo para um cachorro? Olha só o rosto, eu fiz um husky siberiano, que é um cachorro que ele é próximo do lobo, ele é parente do lobo, mas ele não é um lobo, né? E a diferença, a gente já consegue perceber, por exemplo, é pelo focinho. O focinho dos dois é diferente. O lobo tem esse focinho mais alongado e mais fino, enquanto o cachorro tem essa cara mais quadrada. As orelhas também são diferentes. Esse tipo de coisa que vai te ajudar a melhorar o detalhe do seu desenho. Se você for desenhar um personagem de anime, o que vai te ajudar a fazer o detalhe das coisas é você perceber, por exemplo, no mesmo universo daquele anime que você está desenhando, qual a diferença de um personagem pro outro. Por exemplo, eu sei que ficou um pouco confuso, então eu vou te explicar. Se você fosse desenhar o Goku e o Naruto, eles são de animes diferentes, então o traço do autor é totalmente diferente e fica mais difícil perceber o que tá certo e o que tá errado, né? Agora, se você for desenhar o Goku e o Gohan,
Eles são personagens muito parecidos. Então o que diferencia o Goku do Gohan? Já se perguntou isso? Então, são basicamente os traços. Mesmo ele sendo filho do Goku e tendo muita coisa parecida com o Goku, praticamente tudo, o cabelo do Gohan é diferente. Dependendo da fase que você desenha o Gohan, ele tem a parte da cicatriz, entendeu? Esse tipo de coisa, ou a transformação do Goku é diferente da do Gohan. Essa meio que é a ideia que eu quero que vocês peguem. É os detalhes simples que vão fazer a gente mudar e começar a encaixar o detalhamento em qualquer coisa que a gente for fazer. Isso funciona também se você quiser desenhar um objeto. Por exemplo, olha um copo. Eu fui lá, vi como o copo funcionava, né? Entendi como ele funcionava melhor. Fiz o esboço só com as linhas geométricas, as formas geométricas básicas, para mim não me perder. E depois eu comecei a colocar os detalhes. Por exemplo, a luz e sombra, você pode colocar algum conteúdo dentro do copo, tipo água ou qualquer coisa, entendeu? Essa é meio que a ideia. Eu vejo muita gente acabar pulando etapas dos desenhos. E o que vai facilitar você é você fazer isso. Estuda primeiro, entendeu? Anota os detalhes para você conseguir fazer o detalhamento no final. Começa a entender as medidas e as proporções, ou seja, o tamanho das coisas. Muita gente não entende o que é proporção, mas é basicamente o tamanho. Se você colocar numa mesa um copo maior ou menor, você vai entender a proporção. Agora, na hora que você for desenhar, você não pode desenhar os dois copos com o mesmo tamanho, igual esses aí. Então o que vai te ajudar é a proporção, é o tamanho das coisas, entendeu? O tamanho de uma coisa em comparação a outra. Começa a perceber isso, são algumas dicas bem simples, mas quando você começa a praticar no desenho, você vai ver que vai te ajudar bastante. E o último passo aqui, um bônus para você que ficou até o final, é na hora de praticar, né? E outra coisa que muita gente me pergunta, João, quanto tempo eu tenho que praticar por dia? Qual a melhor forma de praticar? Essa é uma das melhores formas de praticar desenho, pelo menos que deu mais resultado pra mim e pra muita gente que eu conheço. E quanto você tem que praticar? Cara, quanto mais você praticar, mais você vai evoluir. Você tem que entender que o desenho ele depende totalmente de você e do quanto você estuda, entende e pratica. Se você só ficar assistindo vídeos, você nunca vai melhorar. Se você só desenhar, você nunca vai melhorar. Porque uma coisa ajuda na outra, tá? Se você só estuda, você só acumula um monte de informação e nunca usa. E se você só pratica, você tem um monte de erros, não sabe onde está errando e acaba ficando perdido e não evolui. Então estuda, entende o que você estudou, não fica só consumindo, entende o que você estudou e pratica bastante para aquilo fixar e cada dia ficar mais fácil. Esse é o vídeo, espero realmente que ele tenha te ajudado, tenha sido útil em alguma coisa. Se você curtiu essa ideia do vídeo, já deixa um like. E agora é o seguinte, estou aparecendo para você dois vídeos. Um eu tô te recomendando e o outro é o próprio YouTube, tá? Então assiste um deles que eu garanto que ele vai te ajudar demais em qualquer coisa. Inclusive também tem uma playlist na descrição aí e nos comentários. Tamo junto e até o próximo.